Muito boa noite, senhores. Boa noite, Papa Universidade 2, Sierra Lima X-Ray, Sérgio Guarulhos, São Paulo. Iremos dar início a mais uma rodada Noite dos Amigos, edição 005, Digital Voice, através da TG 72431, Distrito Federal. Vamos esperar os meninos, os amigos, os rádios Coruja, o Rádio Escuta e todos aqueles que quiserem acessar a TG. Muito obrigado a todos, que todos tenham uma boa noite. Papa Universidade 2, Sierra Lima X-Ray, Sérgio Guarulhos, São Paulo. Boa noite. Rádio Operador Alexandre Simonca, operando estação base, Papa Uniforme 2, Mike Lima Oscar, São Paulo, capital, boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos da Roseline, que estão nos escutando pelo Brasil, pelo mundo. Boa noite para você, Serjão, meu querido. Tá 4K a tua transmissão aí, agora vai ficar assim, hoje e sempre. E vai fazer jus esse vozeirão lindo que você tem aí para coordenar as nossas rodadas. Como você mesmo disse, a gente fica esperando os colegas que estão escutando, sempre a gente dando espaço de câmbio. Fica à vontade para poder escutar, se quiser só corujar. E nos espaços de câmbio a gente sempre deixa um espaço generoso, e se quiser conversar com a gente, declina indicativo, né, Sérgio? E aí vem fazer parte da rodada Noite dos Amigos, que a gente já está na edição número 5, né? Você acabou de falar, mas eu munhequei aqui, Sérgio. Mas vamos lá, passo a palavra para você de volta, mas dando espaço de câmbio para os colegas que quiserem adentrar, fiquem à vontade. Papa Uniforme 2, Mike Lima Oscar, dando espaço de câmbio, e se ninguém pegar, pega aí você, Sérgio, Papa Uniforme 2, Sierra Lima X-Ray, Roger. Ok, Simonca, Papa Universidade 2, Mike Lima Oscar, Papa Universidade 2, Sierra Lima X-Ray. Sim, sempre deixamos o espaço de câmbio, né, para todo colega que quiser falar com a gente. Vamos por aqui sempre à disposição, tá bom? Hoje é dia 28 de julho, hein? O mês de julho está quase acabando, são 20 horas e 50 minutos. E no mês de julho temos 31 dias, está quase acabando aí. Essa semana nós falamos também sobre, na TG, né? Nós falamos sobre fontes, nós falamos sobre minas d'água, também foi falado sobre outro assunto aí, sobre drones, né? Nós falamos de drones? Eu acho que sim. Se não falamos, eu falei hoje com o Silvio. Deixa cair, vou colocar a fichinha da companhia telefônica aqui, peraí. Ok, retorno. E também estava com problema de internet, né? Não deu para acompanhar muito. A minha preocupação era mais em resolver esse detalhe da famosa internet. Mas bacana aí. A gente sempre vai deixar a oportunidade para os colegas que quiserem acessar a TG. Papa Universidade 2, Sierra Lima X-Ray. Esperando os meninos, né, que eles chegaram da escolinha, foram tomar banho, foram pentear o cabelo, passar perfume e, por último, brush para poder vir falar com a gente. Bacana aí. Papa Universidade 2, Mike Lima Oscar. Palavra, amigo. Satisfação. Eu dou Sierra Romeu Kilo Silvio com boa noite. Aí sim, mestre Silvio. Quem chega tem prioridade. Silvio, palavra. Papa Uniforme 2, Sierra Romeu Kilo, Roger. Ok, boa noite por aí, tá bom, Alexandre? Tudo de bom?
bom, recomendações aí, espero ter tido uma ótima sexta-feira por aí. Ao Sérgio também, né, Sérgio? Uma boa noite por aí. Recomendações ao QTH e que tenha tido aí uma excelente sexta-feira, tá bom? Por aqui é P2, Sierra Romeu Kilo Silvio, operando base Itaquera, São Paulo, tá bom? Então vou deixar lá com o Sérgio, né, pra gente fazer a rodadinha aí girar. Tá bom, Sérgio? Vê se conhece sério por aí, palavra P2 Sierra Romeu Kilo Silvio e os amigos que vão à escuta de P2 Sierra Lima Exo aí, Sérgio. Ok, Silvio. Papo Universidade 2, Sierra Romeu Kilo. Papo Universidade 2, Sierra Lima Exo. Bacana, obrigado por ter vindo. Satisfação. A gente já havia se falado hoje, né? Estava com o horário aguardando o cliente e aproveitei para passar o tempo falando com você. Mas bacana aí. E mais uma vez o menino Cipriano foi para uma festinha lá, hein? Não, hoje era um jantar em família, não era nem festa lá. Resolveram fazer de repente lá. Mas bacanei, tá bom? Sempre vamos deixar espaço de câmbio para os colegas que quiserem acessar a TG, tá bom? Ou tentar também falar com a gente aí. Papo Universidade 2, Mike Lima Oscar Simonca. Palavra, amigo, satisfação. P2, Mike Lima Oscar. Não sou o Simonca, sou P2 Serra Vitor. Boa noite, meus amigos. Rádio Operador Marcos, operando em estação base, Papo Uniforme 2, Sierra Vitor, Vila Ré, São Paulo, capital. Opa, deu nó aqui. Palavra, Marcão. Quem chega tem prioridade. Pensa que eu não escutei ontem, não, né? Palavra, Marcão. Papo Uniforme 2, Mike Lima Oscar, Papo Uniforme 2, Sierra Vitor. Roger. Ok, Simonca, ok. Muito boa noite, meus amigos. Boa noite, Simonca. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Silvio. Boa noite, meus amigos do Roseline do Brasil e do mundo. É isso aí. Estamos aqui mais uma vez para participar da nossa rodada maravilhosa. Vamos. Quer dizer, então, que o Sérgio comentou aí que o Cipriano tá lá comendo bolinho de queijo e azeitona. Tudo junto, né? Tô dizendo, viu? Trocou nossa rodada por um bolinho de queijo e uma azeitona. Mas tá bom. Beleza. Muito boa noite. Segue aí, ô Simonca. Obrigado pela oportunidade. Vai contigo. P2 Serra Vitor, P2 Mike Lima Oscar. Roger. Ok, Cipriano. Ok, Marcão. Papo Uniforme 2, Serra Vitor, Papo Uniforme 2, Mike Lima Oscar. Você tá usando o computador hoje, né? Ou você tá no radinho? Pela modulação, tá modulando bem, tá legal, mas a sensação que eu tenho é que você tá num dispositivo diferente desses dias aí. Depois você reporta pra gente, Marcão. Só reportando, acho que o Silvio ouviu também, pra você ouvir também, Marcão. Eu peguei o hotspot do Serjão por enquanto, botei em simplex para não ter mais problema por enquanto, para a gente até descobrir o que está acontecendo, revisar code plug e tudo. Ele está no simplex e funcionando direitinho. Então, se você pegar um dual hatch, colocar ele em simplex, ele funciona, viu? Aí ele só deixa uma frequência lá. O que eu agora preciso testar é se aí ele funciona no simplex, no VHF. Essa ainda não testei, mas fica a dica aqui de que funciona assim. QSL, Silvio, passar a palavra para você. Papo Uniforme 2, Mike Lima Oscar, Papo Uniforme 2, Sierra Romeu Kilo, Roger.
esclarecer por aí, tá bom? Marcos, boa noite por aí. Ok. Recomendações aí ao QTH, uma ótima sexta-feira, tá bom? Alexandre, naquele dual hatch lá, que é por antena de cerâmico, funciona em VHF, tá bom? Simplex VHF. Eu fiz o teste aqui, eu acabei de fazer agora há pouco, tá? Que eu tô tentando baixar o Bear do iLunce lá, mas não tem jeito não, cara. Tá bom? E aí eu pus ele em Simplex VHF pra ver o que dá. E agora eu tô usando um Simplex comum. Tá bom? Aqui no WPSD aqui, você não... WC0 lá, você não precisa ficar fazendo... teste com o rádio, né? Quer dizer, você precisa do rádio, mas você não precisa ficar falando, né? Você põe lá na parte de configurar MMDVM, ele tem um gráfico lá que mostra, né? Tá louco, mas assim. Então, deu pra fazer, tá? Você tinha me alertado sobre isso aí, eu entrei lá e falei, deixa eu ver se ele funciona em VHF. Funciona em Simplex VHF. Eu não sei qual é a vantagem, né? Mas funciona. Tá bom? Agora, então eu pus esse jeito aí, mas funcionou legalzinho, tá bom? Vocês conhecem por aí, Alexandre? Tá bom? A dica que você deu, eu fui lá e falei, vamos ver se dá certo isso aqui. Quem sabe eu achei é a solução pro meu problema, mas ainda não é não. Ainda não achei a solução, mas vou achar. Tá bom? Vocês conhecem por aí, PO2 Serra meu Kilo Silvio, que eu escuto de PO2 Mike Lima Oscar, Alexandre, palavra. QSL, Silvio. No meu, que eu falei também, que meu HT, ele não tem o BER tão alto quanto o teu, mas é um pouquinho alto, né? Nada que atrapalhe. Eu tô usando ele para gravação, então não tô falando nele, então aqui, mas quando eu falo também não, apesar do BER ficar lá 1.5, 1.6, não, você não percebe nada não. Onde que eu consegui BER baixo com ele? Usando VHF no Simplex e usando o computador como hotspot, né? Usando lá os dois programinhas lá pro computador, o BlueDV. Aí com ele o BER virou 0.2. Estranho, né? Muito estranho. Mas você falou que já testou aí, mas o legal é que dá pra gente transformar o Dual Hatch em Simplex, né? E se precisar usar VHF em algum momento, também a gente já tem a oportunidade. O que eu preciso agora é alterar o resto do code plug do Sérgio. O que eu fiz? Não deu tempo, né? Eu falei, vou fazer o teste, eu não vou alterar o code plug inteiro, né? Se altera o code plug inteiro, aí você descobre que dá errado, né? Já fiz isso. Hoje eu testo com uma TG, aí deu certo, como diria o Marcos, aí a gente vai lá e faz o resto, né? Então amanhã eu vou fazer o resto pro Sérgio, para quem eu passo a palavra. Vamos deixar um espacinho de campo para todos que quiserem adentrar na nossa rodada Noite dos Amigos. Sempre todos muito bem-vindos para o nosso papo informal. Nós somos aqui todos amigos e nos conhecemos exatamente com essa informalidade que a gente propõe aqui, mas sempre com assunto com conteúdo, né, Silvio? Passar a palavra para o Sérgio. Papo Uniforme 2, Mike Lima Oscar, Papo Uniforme 2, Serra Lima X-Way, o locutor, Roger. Ok, Simonca, Papo Universidade 2, Mike Lima Oscar, Papo Universidade 2, Sierra Lima X-Way. Bacana aí. Rodada Noite dos Amigos, edição 005, Digital Voice, através da TG 72431, Distrito Federal. Muito bacana aí. O menino Cipriano tá lá na Coruja, hein? Então vamos falar bem dele, tá bom? Abraço Cipriano, abraço Dona Carla e os demais componentes aí do QTH, hein? Muito bacana.
E aqui, hoje aqui em Guarulhos choveu, hein? Não sei se aí na região de vocês choveram, porque aqui caiu uma água aqui ainda agora, hein? Acho que a partir das 18h30, mais ou menos, começou a chover aqui. Mas bacana. Obrigado aos senhores por terem vindo. Obrigado ao Marcos, ao Silvio. Simão, que a gente já estava falando já um tempo antes, né? Então tá tudo sob controle. E esperando aí os amigos aí, os coruja, os rádio ouvintes que quiserem acessar a TG, a gente sempre deixa um bom e longo espaço de câmbio para que os amigos possam falar aqui com a gente, tá bom? Mas bacana aí. Papo Universidade 2, Sierra ao meu quilo. Silvio, palavra amigo, satisfação. Que prefere por aí, tomou, Sérgio? Vale tudo assim pra gente pesquisar, né? Ficar de olho nesse negócio. Eu tô pesquisando direto esse negócio do meu HT aqui, o Ailun HD1, tá bom? Nossa, você entra lá nos sites americanos e ingleses, meus caras põe o rádio lá no alto, né, meu? Um rádio bom, rádio compatível ao Motorola, um monte de coisa. Só que tá dando esse problema aí, né? O Bird 5.1, eu consegui o máximo que eu consegui, assim, o mínimo que eu consegui, vamos dizer, 4.7, meu. Tá bom? Então, você testa ele lá no Ecotest e fica gago, né? Fica só um pouquinho, não dá nem pra perceber muito assim, né? Mas na gravação aí outro dia da TG eu vi que não tem condições. Mas vai encontrar, uma hora encontra algum aí que conseguiu a solução aí, então é só ficar procurando, né? Então, enquanto isso eu vou testando, né? Ou jogando ele, fazendo um monte de malabarismos por aí. Só que se colocar muito alto lá no offset, ou muito baixo, né? Muito negativo ou muito positivo, já não transmite mais, né? Já não tem mais recepção. Mas é isso aí mesmo. O Cipriano, tá bom, deixa eu pôr uma ficha aqui. Cipriano disse que tá lá num jantar familiar, mas ele, na verdade, ele hoje vai se vestir como inspetor azeitona, né? Então tem que colocar um uniforme, pegar todo o equipamento e tal, tá bom? E hoje, com esse negócio lá da reportagem lá sobre a questão lá do chat GPT lá, da inteligência artificial reconhecendo as maçãs, meu, vai ser a salvação, vai ser a utopia do mundo do Cipriano, né? Porque imagina, ele usar o chat GPT para olhar posição, tamanho das azeitonas que vem na pizza. Tá resolvido aí. Tá bom? Eles conhecem ele por aí, ô Marcos, P2 Serra. P2 Serra, o meu quilo Silvio, que vai escutar de P2 Serra Vitor e os amigos. Ok, Silvio, ok. Ele já mandou mensagem pra mim aqui, tá? Ele mandou mensagem pra mim, eu tô na coruja, viu? É, a gente sabe que você tá na coruja, Cipriano. Vem falar das azeitonas aqui que você vai usar o chat GPT aí do Lucas. Já entendi, vai pegar o robozinho dele lá e botar aí pra rodear a pizza aí pra ele identificar as azeitonas verdinhas e as pretinhas, tá? A gente sabe disso. Mas é isso daí. Tamo aqui, Cipriano. Boa noite, dona Carla. Ah, legal, gente, legal. Muito bom, muito bom. Divertido. Eu perdi um pedacinho do câmbio de vocês que o meu hotspot aqui estava plugado aqui na 7244 com a TG estática e entrou alguém falando na 724 e eu perdi um pouquinho do câmbio, mas deu tempo de eu remover e chegar. Deixa cair um pouquinho. E só comentando o que o Simonca tinha colocado aí, e o Silvio também,
eu já tinha feito essa experiência aí de usar o hotspot dual como simplex no VHF, tá? Até porque eu tinha um problema sério com o HF no hotspot aqui em casa, que ele não deixava meu portão abrir. Mas mudei ele para VHF, estou usando o simplex VHF aqui, uso ele na 145060, 100% funcional, não tem dor de cabeça. E vai tranquilo, tá? Vai que vai, muito bom, sem problema nenhum, tá bom? Deixa lá com o Sérgio, PO2, Serra Vitor, PO2, Serra Lima X-Ray. Sérgio, palavra. Ok, Marcos. Papo Universidade 2, Serra Vitor. Papo Universidade 2, Serra Lima X-Ray. Bacana, hein? Hoje eu estava falando com o Silvio sobre as máquinas agrícolas que são controladas, né? Então, que o progresso chegou de uma forma tão grande, né, nas fazendas, que eles estão colocando funcionários, dispensando funcionários, né? Ou algumas fazendas tentando aproveitar esses funcionários em outras atividades aí. E a gente começou a falar e viu que o negócio é muito grande, é muito maior do que a gente pensa, né? E realmente é. Aí depois nós falamos dos drones agrícolas também, que é muito interessante, né? E a coisa vai muito além da nossa imaginação. Mas bacana, mas é o progresso chegando e é lógico, todo mundo tem que se adequar, né? Quem não se adequar à situação, à atualidade, vai ficando para trás, né? Consequentemente, vai ficar uma mão de obra inócua, né? No vazio sempre aí, tá bom? Papo Universidade 2, Mike Lima, Oscar, Simonca. Palavra, amigo, satisfação. Papo Uniforme 2, Mike Lima, Oscar. Agora fui eu que não deu conexão aqui no PPT, fui ver que tinha caído. Sérgio, eu não sei se eu tava meio zumbazóio esses dias, mas eu não lembro da gente ter falado de drone nos nossos assuntos. Eu acho que foi de metrô que a gente falou ontem também, né? Aliás, vocês falaram, né? Que eu tava... Depois na gravação eu escutei, depois eu escutei hoje de novo, né? Mas de drone, a não ser que eu tenha dado uma viajada na maionese aqui, viu, Sérgio? Mas drone, assim, hoje que a gente tem usado para entretenimento, mas já é usado por tudo quanto na agricultura, bom, na guerra, em estratégia, e não preciso nem falar, né? Drone é uma coisa que agora que está vindo para o público em geral, mas que já é uma tecnologia usada no cotidiano de uma maneira, assim, muito abrangente. Boa noite, Cipriano. Boa noite. Aliás, gente, olha, Marcão, só você recebeu a mensagem que o Cipriano tá corujando, viu? Eu não recebi, Sérgio não recebeu, Silvio não recebeu também não, viu? Ele só mandou pra você, viu, Marcão? Pode ter certeza disso. Aliás, dona Carla, tira o HT da mão dele aí. Boa noite, dona Carla, saudades. Tira o HT da mão do Cipriano e fala com a gente. Fala que hoje ele não fala e só você que vai vir falar com a gente aqui, dona Carla. Aliás, o Cipriano falou que depois do jantar de hoje ele vai tomar um chá do GPT, né? ele imaginou que era um chá, né? Depois a gente precisa explicar mas a culpa é nossa. Eu vou ser sincero que a culpa é nossa, a culpa não é do Cipriano. Porque a gente chama de chat, não é chat, é chat, né? Como ele é internacional, vocês veem que ele fala em castelhano, né? Na TG aqui, ele é o nosso interlocutor internacional, ele é poliglota, né?
Não vai falar igual um jogador de futebol uma vez falou que o cara falava várias línguas e era um troglodita, né? Já que a gente tem o Cipriano que é um poliglota, então, Cipriano é chat. Aí a gente foi o culpado que fez você entender que era um chá. Vai dar o meu tempo aqui. Deixa eu rodar o Dimão, só um minutinho. Mas é isso, depois a gente fala do chat GPT pro Cipriano, mas é importante o Cipriano estar presente, né? Porque ele já imaginou que a gente fosse falar de chá, depois ia começar a falar do chá do Santo Daime, aí não ia dar certo, né? Mas é isso aí. Passar a palavra pro Silvio. Papo Uniforme 2, Mike Lima Oscar. Papo Uniforme 2, Sierra Romeo Kilo. E quem quiser a oportunidade de adentrar aqui na nossa rodada Noite dos Amigos, um espaço de câmbio considerável aqui para que a gente possa ter mais colegas conosco. Silvio, pega daí depois do espaço de câmbio, Roger. Que conhece ele por aí. Tá bom. Eu não peguei parte do câmbio do Sérgio, não sei o que houve, não. Não sei se foi aqui, alguma coisa que deu uma rateada aqui. Vou ligar aqui ou não. Tá bom. Mas é o que a gente tá falando do drone lá, sobre drone agrícola, né? Que substituiu aí os aviões aí, né? E também porque o pessoal, as máquinas agrícolas, né, são assim, estão sendo, tem um investimento muito alto nessa parte de automação, né? Então o mundo inteiro se interessa em ter máquinas agrícolas cada vez mais autônomas, né? Para poder economizar no valor da colheita, da plantação. E eu vi um drone, o cara fazendo uma demonstração com um drone, né? Que, na verdade, ele estava doando as baterias para uma outra pessoa, né? As baterias dão um probleminha lá, eles já põem bateria nova, né? E as baterias podem ser reutilizáveis a qualquer momento. E aí ele estava mostrando como que o drone faz para plantar, para jogar semente, para semear, né? Na verdade não planta, ele semeia. E como ele faz também para passar defensivo agrícola numa única área, né? O cara decide qual área que ele vai pôr, ele vai lá pro sistema GPS, aquela coisa toda, e praticamente ele vai sozinho, né? O operador fica ali só para comandar alguma coisa, fazer algum movimento que precisa, mas ele vai e volta para a área lá. É isso que a gente estava falando, Simonca, sobre essa questão aí da automação, né? Cada vez maior da agricultura, né? E aí entrou lá o Lucas mostrando lá que eles tinham feito lá o TCC baseado nisso também, né? E aí eu pensei no Cipriano, né? Que tá lá no galho, lá sentadinho, né? Diz ele que tá na coruja, que ia participar sem ele não ia sair o jantar lá, que ele precisa dar um giro lá. Que ele usando já o chat GPT para poder pegar se as azeitonas estão na posição correta, se estão nos tamanhos padrão, se são verdes exatamente, e se a pizza está com o número correto, tá bom? Vê se conhece ali por aí Deixa lá com o Sérgio. Sérgio, palavra, P2 Sierra Romeo Kilo Silvio, eu escuto de P2 Sierra Lima X-Ray. Ok, Silvio. Papo Universidade 2, Sierra Romeo Kilo. Papo Universidade 2, Sierra Lima X-Ray. Viu, Simonca? A gente falou hoje pelo celular, tá bom? A gente falou pelo celular sobre esse progresso aí nas fazendas, né? Nas máquinas agrícolas e também do drone aí. Mas tranquilo aí. Vai tocando o barquinho aí, ô Marcos, que eu vou ali pegar uma pizza ali, tá bom? Cipriano manda uma pizza aqui pra mim, já chega de vocês aí, tá bom?
Marcos, Papo Universidade 2, Sierra, Serra Vitor, palavra. Uns 5 minutos eu já retorno, ok? Ok, Sérgio, tranquilo, vai lá com calma, sem problema. Essa história aí do drone aí, eu tava vendo que tá muito ativo, né? É uma área que está crescendo bastante aí em diversos segmentos, né? É, tem um amigo do meu filho aqui que ele faz produções, né, de comerciais, né? E outro dia ele veio buscar um drone aqui em casa que eu tinha um pequenininho, recreativo. E ele usou esse drone para fazer comercial de um veículo aí num determinado lugar aí. Até hoje não devolveu mais o drone. Eu acho que ele gostou da brincadeira, né? Então, deixa cair um pouquinho, botar a fichinha. E olhando os segmentos, né? A gente sabe que na área cinematográfica está sendo usado, na área de agricultura, na área de pecuária. Meu, tá uma febre esse negócio aí. E, e não sei se vocês sabem, né? Acho que se eu não me engano é a Semar, tá? A Semar. Deixa eu cair um pouquinho aqui, peraí. Troquei de mão aqui o PTT aqui. É a Semar, tá? A Semar tem vários treinamentos focados na área da agricultura e pecuária e também tem alguns cursos lá focados em manutenção de drone, pilotagem de drone. Então, assim, quem tiver curiosidade pode se cadastrar lá na Semar, fazer o curso totalmente gratuito, 100% gratuito, para esse foco. Lógico, né? Tem outros cursos focados na área de agricultura e pecuária, mas para quem está querendo brincar com drone e entender alguma coisinha, é uma oportunidade, né? Mas eu acho que é isso, né? Cipriano, vem falar com a gente, Cipriano. Papo Uniforme 2, Serra, Serra Vitor. Papo Uniforme 2, Mike Lima, Oscar. Palavra, Simão K. Roger. Espaço dado e não aproveitado pelo Cipriano, então pegando aqui Papo Uniforme 2, Mike Lima Oscar, de Papo Uniforme 2, Sierra, Serra Vitor. Marcão, você tinha falado do VHF antes, né? A única vantagem que eu vi no VHF aqui, a única, porque de resto realmente eu não sinto diferença. É que como eu tenho o radinho, que também é repetidor, digital, 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 analógico, 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 tal. Claro que eu não estou usando, né? Mas a gente brinca, né? Então assim, eu consigo usar HT analógico para conversar no digital, né? Usando repetidora. Mas como no hotspot é VHF, né? Aliás, como eu estou usando aqui o UHF nos HTs, o hotspot precisa ser VHF ou vice-versa. Então é nessa vantagem que eu levo, entendeu? É só de poder alternar entre isso. Não pode deixar os dois em U ou os dois em V na hora em que você for trabalhar com a repetidora, porque é o mesmo problema que dá lá no dual hatch quando você tenta usar em duplex o VHF. O circuito ele é totalmente atrapalhado pelo VHF. Inclusive, eu ia te perguntar, depois você responde aí, Marcão. A gente tá dando um câmbio um pouco maior pro Sérgio pegar ali as 6 azeitonas da pizza dele, né? Se fosse o Cipriano ia brigar. Então, o VHF a única vantagem que eu vejo é nessa daí. Agora, o que eu ia te perguntar é como é que ficam as tuas caixas de som aí a hora que você aperta o PPT com o VHF? Porque eu tenho muita caixa de som, né? Eu sou fascinado por som. As minhas caixas, mesmo desligadas da tomada, elas roncam. Que entra em ressonância com o VHF. Então, me incomoda um pouco usar o VHF por causa disso, porque eu aperto a PPT, tudo fica chiando aqui. É muito engraçado. Deixa cair um pouco. Essa história de automação e assistência técnica na agricultura
é um dos principais fatores que tem feito a agricultura brasileira bater recorde em cima de recorde ano após ano, né? O que mudou? As terras mudaram? Ficaram mais férteis? Não é nada disso. Estão aumentando a eficiência dos processos, né? Então, quando você aumenta a eficiência do processo, você começa a ter maior produção e, óbvio, precisa ter serviço de logística, inteligência, assistência técnica, né? Um dos poucos programas que eu vejo na TV, de domingo, aliás, eu não vejo quase TV, eu vejo esporte na TV só, mas um dos poucos que eu vejo que não são voltados a esporte é Globo Rural. Eu gosto bastante de ver Globo Rural e tem muita matéria a respeito disso, né? Bem bacana. Cipriano, vem falar com a gente. Larga a Dona Carla aí, então. Vai cuidar você dos amigos e deixa a Dona Carla falando com a gente. É isso aí. Passar a palavra pro Silvio. Depois já vai ter dado tempo do Sérgio comer uma azeitona lá, Silvio. Papo Uniforme 2, Mike Lima Oscar. Papo Uniforme 2, Sierra Romeu Kilo, com a palavra, Roger. Ok. O Cipriano fica mandando fotinho de comida, fotinho de um camarão, uns pedacinhos de não sei o que lá. Diz que ele tá fazendo lá, diz que ele não pode falar no rádio porque é ele que tá pilotando tudo, tal, que ele lá é o chefe lá, que é o maître. Ele falou que não dá, que foto ele consegue tirar, mas falar no celular ele não fala. Que se fosse pizza aí tudo bem, ele falou que até conseguia, né? Que ele só fazia a vistoria das azeitonas e o restante ficava por conta da família, mas esse jantar todo não dá. Tá bom? Quanto aí o Marcão falou um negócio de drone, eu acompanho um cara aí chamado It Drones, né? Ele mostra todas as construções do metrô, né? E alguns outros empreendimentos que tem aí em São Paulo, né? Inclusive eu acompanhei aqui o final da construção, né, de dois grandes prédios que tem aqui na Zona Leste, né? Um dos maiores de São Paulo. Que tem um residencial e o outro é misto, né? Que é o Figueiras e o Platina 200, né? Então eu acompanho muito. E ele usa um drone, né? Ele usava um drone bem comum, né? Agora ele está usando um drone mais profissional, né? Então ele vai nas estações de metrô que estão sendo construídas, da linha verde, da linha laranja, né? Ele acompanha bastante. Então deu certo. Vou dar uma fichinha aqui. Voltou. Então, e aí ele faz um serviço bem feito, né? Quer dizer, o cara tem um treinamento, já tem uma experiência. E então geralmente ele vai em horários que não tem muitas pessoas trabalhando, né? E ele deve. Pegando aqui, Papo Uniforme 2, Mike Lima Oscar. Deixa eu só ver se eu tô sozinho. Silvio, o final do teu câmbio foi comprometido. Eu acho que começou a falhar a internet aí, alguma coisa assim. Apesar que eu tô pingando aqui, teve até um momento que você reportou que o Sérgio também tinha sumido para você. E aí no meu ping aqui tinha diminuído, tinha aumentado a latência com o servidor do Brandmaster. Então pode ser que esteja com alguma instabilidade lá também, né? Aqui agora tá redondinho. Termina o câmbio pra gente, Silvio, se você tiver condição. Papo Uniforme 2, Mike Lima Oscar. Papo Uniforme 2, Sierra Romeu Kilo, Roger. Eu tava falando até agora. Eu vou dar uma resetada no meu hotspot lá que deve ter algum problema. Ok, Silvio. Vou passar a palavra pro Marcão. Depois o Marcão tenta ver o Sérgio se ele tá com a azeitona na boca e o caroço no prato. Papo Uniforme 2, Mike Lima Oscar. Papo Uniforme 2, Serra Vitor,
Roger. Pegando por aqui, Simonca. Pois é. Silvio, tem algumas coisas interessantes, né? E o problema que eu vejo aqui em São Paulo, e o Simonca deve conhece também disso daí, é o problema de, pelo menos no meu caso, né? Que eu tenho que declarar voo, eu não posso voar aqui em algumas áreas aqui de São Paulo, né? Em algumas regiões. Por exemplo, aqui onde eu moro tem um heliponto aqui de uma empresa aqui chamada Panko, né? E eu estou dentro da área de restrição desse heliponto. Por uns 200 metros eu estou dentro ainda. Eu não posso levantar voo daqui. Deixa cair um pouquinho, botar uma fichinha. E aí, às vezes, eu fico até me perguntando, né? Como é que esses caras conseguem fazer esse tipo de ação e sobrevoo em determinadas áreas que são proibidas, né? Então, por exemplo, ali na região da Penha ali do metrô, é uma outra área que, se eu não me engano, tem um heliponto ali perto ali, porque tem uma empresa de segurança ali do lado que tem um heliponto ali. Então, assim, como é que o cara conseguiu fazer o voo ali? Ele declarou, ele fez ilegal? Então, tem algumas questões que me preocupam com isso, né? É, e eu sou meio, eu não sei se a palavra seria correta essa, meio medroso, né? Quanto a infringir alguma coisa, né? Porque você está pondo em risco, né, as pessoas, né? Vou botar mais uma fichinha. Então, assim, para colocar em risco a vida de alguém, eu acho que a gente tem que pensar um monte de vezes antes de fazer coisa errada, porque se o cara bate no seu drone, o cara tá decola dali do heliponto, não percebe que você tá com o drone ali, bate e causa um desastre, cara, é, eu não sei, na minha cabeça isso é inconcebível. Eu acho que eu ia ficar me remoendo pro resto da minha vida, entendeu? Então, assim, não sei como é que é para as outras pessoas nesse sentido. Mas, como dizem, né? Cada um, né? Então, eu tenho minha consciência e prefiro evitar e tentar fazer a coisa certa, né? Mas, tranquilo. Deixa lá com o Sérgio, vamos ver se ele voltou. P2 Serra Vitor, P2 Serra Lima X-Ray. Sérgio, palavra. Se ele não pegar, pega aí, Silvio. Ok, Marcos, Papa Universidade 2, Sierra, Serra Vitor. Papa Universidade 2, Sierra Lima X-Ray. O drone é bacana, né? Mas tem que ter muito cuidado, né? Para não infringir nenhuma regra aí, ou normas. Bacana aí. O menino Cipriano lembrou bem dos corujas que estão na Roseline, hein? Se alguém dos corujas e também os que dão na TG aí, se eles quiserem acessar, é só chamar aí que a gente sempre vai dar oportunidades aí, sempre, hein? E o espaço de câmbio aqui é bem generoso, tá bom? O Silvio está com um problema lá também de internet, né? Ali, ele foi resetar lá. Será que ele já está em condições de voltar? Papo Uniforme 2, Sierra Romeo Kilo. Se o Silvio não pegar, pega esse monca. Tá, já está em condições, Silvio? Ok, conhece ele por aí. Não, eu não notei que eu não estava transmitindo, porque no Roseline eu tô indo, né? Tá saindo. E tava contando o tempo aqui no TX aqui, né? Eu não percebi que eu não tava transmitindo, tá bom? Tá certo, então vamos lá. Acho que agora eu tô com
correto, né? Positivo. Ok. Então, o Marcos está falando aí. Então, eu te mandei o link do rapaz, da pessoa que faz aí, ô Marcos. As filmagens dos empreendimentos, na parte de metrô, né? Então, eu assisti um vídeo dele, ele falou que ele tem permissão, né? Ele precisa pedir permissão das empresas, né? Da Ciona, do metrô e de outros locais, né? Porque além dele ter a permissão, ele tem a garantia que outras empresas, empresas de televisão, essas coisas, não vão usar a imagem dele, tá certo? Então, se ele vai lá e filma sem permissão, ele está cometendo um crime e essas imagens dele podem ser copiadas, né? Ele perde os direitos autorais, que ele está cometendo um crime, né? E lógico, o drone é aquele negócio, certos locais você não pode ter drone voando, né? Então, que nem aqui perto da minha casa. Aqui perto da minha casa talvez não seria permitido, porque tem um heliponto do Hospital Santa Marcelina, né? Então eu não sei como que seria por aqui ter um drone, né? Eu já vi uma vez só um cara fazendo teste com drone aqui num campo de futebol que tem aqui perto da minha casa, mas faz muito tempo. Um drone daqueles branquinhos, né? Que tem uma câmera embaixo e tal. Eu nem sei qual é o modelo. Mas é assim, né? Então, desse cara aí que eu acompanho na internet aí, ele tem permissões, né? Para se salvaguardar também de crime e da imagem ser utilizada, né? Por outras empresas. Tá certo, ô Marcos? Vê se conhece ele por aí. Eu vou deixar com você novamente enquanto o Sérgio termina lá. Tá bom? Vê se conhece ele por aí, P2 Sierra, meu quilo Silvio, que eu escuto de P2 Sierra Victor. E os amigos aí do Roseline, da mesa lá com vinho e tudo mais. Vai, Marcos. Ok, Silvio. Passo de câmbio bem generoso, mas ninguém quis adentrar aqui. Os nossos amigos do Roseline só estão na coruja. Uma hora eles entram, uma hora eles criam coragem e vêm aqui falar com a gente. Então, Silvio, é interessante isso, tá? Porque, assim, é algo que você, né? Pensando na proteção pessoal de suas imagens, né? É importante ele ter essas autorizações, né? Mas a questão que eu comento é realmente mais no sentido do risco aéreo, né? Que nem você comentou aí. Você está do lado praticamente aí do hospital aí do Santa Marcelina, né? Fui pego pelo toque do rádio. Se eu não me engano, existe um raio de 2 km, 2,5 km de cada heliporto que você não pode sobrevoar esse espaço, né? Então, se você estiver dentro desse raio, com certeza você não poderia estar sobrevoando aí. É o meu caso aqui, eu estou praticamente dentro da área do espaço do heliponto aqui e não poderia sobrevoar, entendeu? E aí, numa situação dessa, como é que esse rapaz aí faria para fazer essas imagens? Porque, de qualquer forma, ele precisa levantar voo, ele precisa ter uma certa altitude ali. E se eu não me engano, ali na Penha, é bem baixinho ali, Porto, tá? Não tem 3 andares de altura lá. Então, assim, por mais que ele queira sobrevoar, se a gente pego pelo tote novamente. Por mais que ele queira voar baixo, né? Se a gente fizer uma conta básica de 3 metros cada andar,
Ele estaria ali nos 9, entre 9 e 15 metros. Como é que ele faria um voo abaixo dessa altitude numa obra, né? A não ser que ele tá fazendo rasante, né? Sei lá. Então é isso. Essa é a minha preocupação, né? Você está infringindo a regra aérea, não do local, né? Mas é importante a gente estar legal. Deixa lá com o Simonca. P2, Serra Vitor, P2, Mike Lima Oscar. Palavra Simonca. TKS, Marcão. Silvio, você sabe que tá dando umas falhadas aqui também, né? Eu tô apertando o PPT aqui, tem hora que não conecta na rede. E aí eu solto o PPT, vou de novo, aí vai. E aí eu tô monitorando no ping aqui também. A rede tá estranha, não é a internet não, viu? Até porque eu tô monitorando em vários hotspots aqui, numa fica legal, na outra tá dando umas latências estranhas. Eu demorei pra atracar agora aqui. Mas vamos lá. Essa história de drone é o que o Marcão tá falando, né? A legislação existe por um motivo, né? Para você verificar todos os riscos que isso envolve, e aí você não cria a lei por nada, né? A lei é baseada exatamente nisso. Um drone acima de 249 gramas é considerado uma aeronave. E aí, sendo considerado uma aeronave, você precisa, o Marcão sabe disso, que ele tem dor de cabeça. Você precisa declarar voo, tem toda uma burocracia, sabe, altitude, por onde você vai, por onde você vai passar, quanto tempo, local. Dependendo do local, você não levanta voo. Por exemplo, eu estou aqui na região de Congonhas. Quem olha no GPS, a restrição para os drones é gigantesca. Tem uma área vermelha ali. Então, assim, os drones acima de 250 gramas, ou seja, as aeronaves, eles já vêm programados, você nem liga os motores. Você tenta ligar os motores, aí vem aquele papo, não, mas dá para ligar. Tá, não é questão de dar para ligar. É questão que você não deve ligar. Ele já foi feito para você não ligar. Que dá para burlar, a gente sabe, né? Mas vai burlar para quê? Se cada um resolver botar o voo, o seu drone de acordo com o que a lei não estabelece, não faz sentido nenhum ter lei. Então você está coberto de razão, Marcão. Aliás, deixa cair, meu TOTS não é de 60 segundos igual o teu, mas deixa cair um pouquinho. Como eu não consigo ir para canto nenhum, como eu não consigo viajar com frequência, e eu queria usar o drone, eu falei, eu quero um drone que eu consigo usar perto da minha casa, e eu estou nessa área de restrição. Foi a hora que eu estudei um drone abaixo de 250 gramas, né? Que a gente chama de sub-250, que aí você não tem todas essas burocracias, porque aí ele não é considerado uma aeronave, ele é um brinquedo. E aí até tem estudos que mostram que não corre risco se você bater num avião e tal, e daí que vem a lei e tal, né? Mas por causa de 1 grama, não. Você tem que estabelecer um limite em algum momento, né? Isso não se discute. Mas a legislação também deixa claro o seguinte, olha, são 249 gramas, mas se tiver algum acessório no seu drone, mesmo que você não esteja usando, tipo, olha, é um drone do tipo A, ele tem 249 gramas, mas no mercado existe um acessório, tipo um protetor de hélice, que vai deixar ele com 5 gramas a mais. Pronto, já não pode. Mesmo que você não esteja usando o acessório. Você tem que usar, exatamente, tem que ser 249 gramas sem acesso, com todos os acessórios possíveis para ele, mesmo que você não esteja usando. Foi a hora que eu optei por um drone desse, porque aí eu consigo levantar voo aqui. E aqui você levanta voo, 5 minutos depois tem 2 camburões. É impressionante, mesmo o meu, porque eles vêm verificar. Aí eu mostro tudo, está tudo dentro da legislação e tal, né? E aí não tem problema nenhum, mas é muito rápido. Não sei porque se está perto aqui da São Paulo Expo, eles devem ter alguma base, que ali tem a antiga Secretaria da Agricultura, né? Então, não sei como, mas é muito rápido. Em 5 minutos tem um monte de policial querendo tirar o drone. Aí você fala, não, olha aqui, aí você mostra, aí você discute. Aí quando você termina a discussão, já acabou a tarde, você já não consegue mais usar o drone. Mas só para terminar meu câmbio longo para variar,
existem voos especiais, tanto para helicóptero, para fazer também filmagem, para avião executivo tal, e para drone. Então, mesmo nessas áreas restritas, você pode fazer um pedido de querer voar nessas áreas, mas a burocracia é maior e existe uma data que você precisa agendar, precisa ter uma janela. Então, o negócio é complicadinho mesmo. Passar a palavra pro Sérgio. Aliás, vou imitar o Sérgio pegando o câmbio aqui, ó. Pompa um uniforme, ele devia estar com um pedação do cornetone da pizza na boca, né? Palavra, Sérgio, vê se deu pra engolir aí. Papo Uniforme 2, Mike Lima, Oscar. Papo Uniforme 2, Sierra Lima, X-Ray, Roger. Ok, Simonca. Papo Uniforme 2, Mike Lima, Oscar. Papo Uniforme 2, Sierra Lima, X-Ray. É isso aí. E a altura depois você comenta, a altura máxima que um drone pode voar, eu acho que ele tem um teto, né? Ele tem um teto limite, né? E também tem um teto mínimo, né? Porque tem pessoas andando, e fora alguns acidentes que podem acontecer. Depois você comenta também. Tá bom? E o Cipriano tá lá comendo os camarões dele. E já já chega as pizzas de vocês aí. Que a minha já chegou aqui, que ele mandou aqui, tá bom? É bacana aí. Papo Uniforme 2, Sierra, Romeu, Kilo, Silvio. Palavra, amigo. Satisfação. Que conhece ele por aí, tá bom? Pacificando. O Simonca, eu tô usando o DMR, o provedor da Finlândia, né? Pra ver se tinha uma diferença. Pode ser que esteja algum problema, sei lá, de rede mesmo. Tá bom? Esse rapaz que eu sigo aí na internet, ele tem um drone lá, inclusive o drone, quando ele comprou o drone, né, ele falou, ó, o drone ele vai demorar para mim começar a fazer filmagem com esse drone, porque tem alguns estágios, né, para o drone poder ter autorização de usar o drone e tal, né. Então, muitas vezes ele fala, eu tô num ponto desfavorável aqui agora, então eu vou fazer uma filmagem curta e tal. Mas ele deve ter, sim, autorização, porque ele não vai sobrevoar uma obra como uma obra do metrô, né? Aqui na Penha, por exemplo, que é uma obra gigantesca, sem ter autorização, né, meu? O cara não... o cara não é doido, né, meu? Vai acabar sendo pego uma hora, né? E ele já está há muito tempo, muitos anos já fazendo isso, né? Então ele não faz só aquele, faz toda a linha verde, né? A parte do monotrilho, né? E outros empreendimentos aí, ele, né? Faz alguns particulares também, que eu já percebi, né? Teve propaganda, tem uma empresa que ele tem colaboração né? De uma empresa que é uma empresa, como que eu vou falar, ele começa a filmar uma área, né? E a empresa fica de olho para ver se encontra alguma área que seja, deve fazer empreendimentos, tá? Porque está crescendo, né? Onde começa a ter estação de metrô, o empreendimento surge, né? E aí, deixa eu pôr uma ficha. Ok. Então, eu acho que assim, né? É aquilo como o Simão falou, né? Se você tem um equipamento que pode gerar um acidente, é um perigo, então tem que ter consciência do que você está fazendo, né? Um drone, a prefeitura andou usando drones para vigiar, assim, no começo foi apenas para
questões de vigiar casas que estavam fechadas, né? E tinham piscinas, essas coisas, e por causa da questão da dengue, né? Por causa da epidemia de dengue. E depois, eu vi uma notícia que eles estavam usando os mesmos drones para fazer mapeamento para IPTU, né? O cara faz uma construção lá e eles querem saber se a construção está dentro de um limite, essas coisas assim. Então, não sei se isso continuou, se esse serviço continuou, né? Então, também a prefeitura tem que ter autorização para levantar voo em certos locais, né? Porque a prefeitura que ela tem livre acesso, né? O drone de perto mesmo, eu só vi esse uma vez aqui, era um sábado, o rapaz estava lá, não tinha jogo, foi antes de começar o jogo e tal. E ele tinha um drone lá, estava fazendo uma exibição. Porque aqui é um campo mantido aí pelos amigos dos amigos, daqueles amigos e mais uns amigos. Meu, tem uma história legal aí desse campo aí. Os caras estavam pintando o muro, a polícia parou aí e fez os caras pintar o muro de branco novamente. Um dia eu conto. Tá certo? Então vamos ver lá. Sérgio, fala mais um pouquinho aí. Agora você já passou o guardanapo na boca, já tomou aquele vinho tinto suave. E fala mais um pouquinho. Vamos gastar o carboidrato agora. Palavra P2 Serra Meu Quilo Silvio e os amigos que vão escutar de P2 Serra Lima X-Way. Ok, Silvio. Papo Universidade 2, Sierra Romeo Kilo. Papo Universidade 2, Sierra Lima X-Ray. Bacana. Interessante, hein? O drone é coisa muito interessante. E é bacana, né? Porque é aquilo que o Silvio falou. A prefeitura utilizou e está utilizando também para punir proprietários de imóveis que declararam uma certa área construída, né? E eles estão passando o drone para conferir. Então eles fazem a medição e descobrem se a área tá maior ou não, hein? Aí depois eles mandam a notificação ao proprietário do imóvel para ele apresentar a documentação, e se for o caso, vai um fiscal da prefeitura lá para verificar a área construída. E eles também consideram como área construída, que muitas vezes dá erro na prefeitura, a parte da garagem lá. Se você cobrir, eles consideram como área construída. Se você comprou um imóvel que não tinha cobertura e você cobriu, a prefeitura vai considerar como área construída. Então é meio complexo, hein? Aí tem muita gente recebendo notificação para justificar perante a prefeitura lá, tá bom? Mas bacana aí. Vamos ao Marcos, Papo Uniforme 2, Serra Vitor. Palavra Marcos, satisfação. Ok, Sérgio. Só para complementar a fala do Sérgio aí, não só garagem, tá? Lavanderia também, tá bom, gente? Se cuidem, tá? Eu lembro que quando eu estava construindo a minha casa aqui, até o guarda-porta, o cara considera como área construída, tá? É só a proteção da porta, não tem mais nada. É 1 metro por 1 metro a área construída. Cobriu, os caras põem na conta, tá bom? Só a título de curiosidade, quando a gente fala nas proximidades do aeroporto, que nem o Simonca tá ali, tá? Deixa cair um pouquinho aqui, botar minha fichinha. A título de curiosidade, quando a gente está perto do aeroporto, as cabeceiras da pista, né, elas são protegidas, tá? Então,
Imagine a seguinte cena: você está na cabeceira da pista, olhando para o lado que não tem mais pista, mas aquela área que não tem mais pista, ela tem um ângulo de proteção ali. É 30 graus aberto para a direita e mais 30 graus aberto para a esquerda, como se fosse uma lanterna acesa para frente da pista. Aquela cabeceira toda ali é impossível de você fazer qualquer decolagem com qualquer equipamento ali, tá? Então, não pode. Tanto do lado como do outro, tá? Dos dois lados, nesse mesmo ângulo. Deixa eu cair mais um pouquinho. Então essa área também não pode, e é bem extensa, tá? Não é só 2 metros, não, como no caso de um heliporto, tá? É bem extensa. Eu não lembro agora de cabeça o tamanho dessa área, mas é uma área muito grande. Então, assim, tem que nem o Simonca comentou, né? Na hora que você vai... Eu fiz uma brincadeira aqui, tá certo que eu estava testando o sistema de solicitação de voo, né? E falei que eu ia fazer a decolagem aqui porque assim, eu queria fazer aqui de casa, gente. Queria botar na varanda lá e decolar com o drone. E preenchi e tal, não sei o que, e não me atentei ao detalhe da área protegida. E submeti. E foi negado, entendeu? E aí, assim, a negativa, deixa eu cair um pouquinho. A negativa demorou, gente, demorou, assim, eu botei a solicitação de voo, era 4 horas da tarde, e eu falei que eu ia voar às 5 horas, tá? Normalmente isso leva de 5 minutos para eles fazerem uma aprovação de plano de voo desse. E não vinha, e não vinha, e não vinha, e não vinha, e não vinha. O negócio chegou 22 horas à noite, né? 22 horas. Aí eu falei, caramba, 22 horas? Deixa eu ver o resultado. Negado. E aí a negativa está dentro de uma área de intersecção de voo. Ou seja, aí eu falei, pô, aí eu fui tentar entender o que estava acontecendo. E aí descobri que era o heliponto que estava aqui perto, que eu estava dentro da área dele. Então, assim, tem muita coisa. E dá para descobrir antes, sem eu ter precisado submeter, né? A gente só aprende depois, né? Então, deixa eu cair mais um pouquinho. Como eu não tinha feito treinamento no plano de voo, eu fiz a besteira de submeter antes de validar o plano de voo. Então dá para você validar e saber se naquele lugar você pode ou não pode antes de submeter. Então, assim, é aprendizado, né? Então, cada hora você aprende uma coisa nova. Então, para mim, foi válido tomar uma negativa logo de cara para ficar esperto. Entendeu? Então é isso. Simonca, palavra. PO2 Serra Vitória, PO2 Mike Lima Oscar e um monte de coruja do Roseline do mundo. Roger. Um monte de coruja, mais o Cipriano, né? A gente não pode esquecer, Marcão. Obrigado pela passagem de câmbio. Marcão Lito, olha lá, falando sobre cabeceiras da pista, né? Essa eu não conhecia, Marcão. Essa informação bacana. Drone, se eu não me engano, aí o Marcão que tem o que tem que declarar voo, se eu não me engano, para teste, viu, Sérgio? Você estava perguntando de altura. Eu acho que para teste, se eu não me engano, se você subir até 10 metros, eu acho que você não precisa declarar voo, mas subir 10 metros com drone é só um pau de selfie um pouquinho maior, né? Não tem graça. Eu confesso que eu levantei voo aqui, porque eu falei, eu tô perto da região de Congonhas e dá pra ver tudo, né? Não no meu primeiro andar, tudo, mas quem mora aqui já no quinto, sexto andar, já vê Congonhas, já vê pouso e decolagem, né? Porque tô numa região alta aqui. Então, assim, o que eu fiz? Eu fui aqui na São Paulo Expo aqui, que é onde tem uma garagem grande, né? Um estacionamento grande que fica lá. Quem conhece a região sabe, fica desocupado, o pessoal usa para correr e tal.
Falei, vou levantar voo aqui, eu sei que o avião não passa aqui em cima de mim, eu sei exatamente a rota, eu moro aqui desde que nasci, né? E falei, vou subir, eu quero botar acima do avião, porque eu quero filmar ele pousando de cima. E eu subi 250 metros. Dá para subir mais, viu, Sérgio? Bem mais. Acho que, se eu não me engano, com esse drone meu aqui, é que a gente não sobe muito, porque se você subir muito, você começa a perder visão também, começa a ficar longe demais, né? E se você sobe muito, você pode começar a pegar rajada de vento muito violenta, né? Mas fora isso, dá para subir quilômetros, viu, Sérgio? Dá para subir 2 quilômetros com drone numa boa. Eu não gosto de fazer long range, não, de ficar levando drone para lugar muito longe, não. Eu deixo ele no meu campo de visão, e drone, para quem gosta de radiofrequência, já que a gente é tudo rádio amador, né? O drone precisa ter com o controle remoto dele visada direta. Sempre visada direta. Ou seja, se você botar um obstáculo no meio, acabou o TX e o RX com o drone. Então, sempre a gente se preocupar, se vai para um lugar longe, ergue bastante. Se você vai passar por um aclive, que depois vai ter uma descidona, não desça com o drone, porque você vai ter lá um morro colocando o rádio Monga. Ok, senhores, peguei por aqui. Papa Uniforme 2, Mike Lima Oscar, com problema de transmissão de áudio ou internet. Peguei por aqui, Papa Uniforme 2, Sierra Lima X-Ray. Senhores, com a permissão dos ilustres amigos e dos coruja, dos ouvintes, são 22h04. Amanhã eu vou trabalhar, tá bom? Então eu já vou me despedindo, desejando a todos aí uma boa noite, um bom sono recuperador, tá bom? Agradecendo aos radioamadores Papa Uniforme 2, Sierra Romeu Kilo Silvio, Papa Uniforme 2, Sierra Serra Vito Marcos, Papa Uniforme 2, Mike Lima Oscar, o Simonca, e ao nosso menino Cipriano, hein? Tá lá na coruja, lá, só degustando. Exercitando o maxilar lá, ele e os familiares dele. Papa Uniforme 2, Tango Romeu Quebec. A todos, boa noite. Que Deus abençoe os senhores e todos os seus familiares. E amanhã, sábado, estaremos por aqui no horário das 20h45, tá bom? Na TG 72431, Distrito Federal, Digital Voice. Tá bom, senhores? Papa Uniforme 2, Mike Lima Oscar, Simonca, toca o nosso barquinho aí. Até amanhã. Boa noite, amigo. Obrigado por tudo a todos. Boa noite. Papa Uniforme 2, Mike Lima Oscar, pegando de Papa Uniforme 2, Serra Lima X-Ray. Boa noite, Sérgio. O meu tote aqui bateu, né? Deu 180 segundos aqui, pra variar, eu falo pra caramba, né? Aí quando eu fui dar PPT de novo, não entrou de jeito nenhum. E fiquei dando, aí vi que entrou o Marcão, depois entrou o Sérgio, aí voltou normal aqui, sei lá, vai entender. Hoje a zica tá comigo aqui. Mas eu só ia complementar que a gente depois precisaria voltar a falar sobre drone na presença do Nelson, o Papa Uniforme 2, Oscar Foxtrot Papa. Ele também voa com drone. Também outro aficionado, né? Vai ficar triste de saber que a gente falou de drone sem a presença dele, mas quando ele não deve estar na escuta, porque ele está aqui em São Paulo hoje, que ele tinha compromisso com família e tal, mas se ele estiver na coruja e tal, vai deixar que a gente toca no assunto de novo na presença dele. Eu vou deixando meu boa noite aqui também já, me despedindo de todos, pedir pro Silvio se despedir, pro Marcão se despedir, já que o Sérgio já está despedido e a rodada já tá, entre aspas, encerrada, né?
Então, cada um de nós já nos despedimos aqui e a gente já entra em QRT, né? Meu boa noite para todos, então, na rodada Noite dos Amigos. Boa noite para todos do Brasil e do mundo que nos escutaram na Roseline. E se Deus quiser, amanhã a gente está aqui de volta para a gente fazer esse QSO bacana aqui. Boa noite para todo mundo. Eu escuto até o fim para variar, para terminar a gravação, né? Mas passo a palavra pro Silvio para as considerações finais e depois passa pro Marcão, que já encerra com chave de ouro aí. Papo Uniforme 2, Mike Lima Oscar. Papo Uniforme 2, Sierra Romeo Kilo. Silvio, palavra, Roger. Vai ser por aí, tá bom? Boa noite por aí, ô Sérgio. Um bom dia, um bom sábado aí, um bom dia de trabalho para você por aí. Simonca também uma boa noite, tá bom? Um bom descanso. O Marcos também por aí, Marcos. Boa noite aí, bom descanso, tá bom? Só dando uma pequena sobre esse negócio de construção aí. Nós íamos fazer estamos com um projeto, estamos, né, com um projeto de cobrir a garagem aqui do condomínio, né? Aí veio uma pessoa fazer o orçamento aqui e o condomínio, a garagem toda tem 300 metros quadrados, né? Ele falou que tem que fazer um cálculo certinho de como vai ser a cobertura da garagem, porque não vai poder cobrir tudo, né? Vai ter que ser feito só onde estão os carros mesmo e bem assim reduzido para não passar de 100 metros, porque se passar de 100 metros vai ter que pagar a IPTU da área comum do condomínio. Porque a gente sabe que menos de 100 metros não paga, né? E ele pensou para nós. Então o pessoal que tava, não, deixa descoberto mesmo. Outros querem cobrir, né? Então ele falou que tem que calcular certinho mesmo os limites e tal, para ficar com 100 metros. E aí continuar isento do IPTU. Se não, vai pagar IPTU da área comum. Tá bom? Vamos deixar lá com o Marcos. Marcos, palavra, eu dou encerro o meu quilo Silvio e os amigos aí, um monte de coruja comendo lá uns negócios esquisitos com umas espadinhas. A sua escuta, palavra. Ok, Silvio. Mas é isso aí, então vamos lá. Muito boa noite por aí, Sérgio, para você, para a família toda, um Forte 73 para ti, um bom trabalho amanhã. Para você também, Simonca, e para o Silvio também, Forte 73 a todos. E para o Cipriano, que tá lá comendo uns espetinhos de camarão, com umas azeitonazinhas. A gente também deseja a ele um ótimo final de noite, um ótimo sábado e um ótimo domingo também. E amanhã estaremos aqui, novamente reunidos, para mais um QSO maravilhoso, com mais algum tema que a gente surge na cabeça, e põe, e conversa, e fala, e discute, e todo mundo fica na coruja, e venha participar, não fique só na coruja, venha participar com a gente, tá bom? Então, boa noite a todos. E até amanhã, se Deus quiser.